bora lá, pessoal. Aí, hoje... Oi, Tati! Oi. Hoje foi rapidinho. A Tá internet me hoje parece... ouvindo? Tô assim. E Tati, tá ouvindo? Carol? Eu tô ouvindo, estão me ouvindo? Tô. Sim. Não tá muito barulho, porque tá um calor aqui, o ventilador tá ligado. Se atrapalhar, vocês me avisam que eu desligo. Ai, que bom que vocês vieram. Tava ansiosa. Meu coração tava aqui. Olha aqui, nossa parceira aí do Parapraia, a gente tem um projeto junto com o pessoal da Secretaria Municipal aqui, que leva as pessoas com pouca mobilidade para a praia, né? Esses últimos 2 anos que a gente não pôde ir, mas assim, a gente fica 2, 3 meses direto, né, final de semana indo para a praia com esse pessoal. Ah, que legal. Muito bom. E a Kiko é nossa parceirona lá, sempre colada com a Laurides, boa tarde, boa tarde. Esse é meu povo. Cadê, Laurides, esse povo, Laurides? Ela que me lembra das coisas. Ela que é minha secretáriazinha. A Tati me lembra das coisas, né, Tati? Hoje eu te lembrei, né, Carol? Eu falei, Carol, a nossa live é amanhã. Eu não é hoje, tá? Aí eu fico, gente, eu tô doida? Não, ela que tá tentando me deixar doida. Ó, Chiquinho, nosso presidente. Ai, tá cenando. Beijo, minha querida. Aqui, assim, a gente bota todo mundo nas lives, viu? Semana que vem ele tá na entrevista. Ele, como é que você é assim? Eu digo, apareceu, você vai falar. Ai, que legal. Bota todo mundo pra trabalhar, né? Aqui não tem isso, não. Conversou muito, a gente... Não, bota trabalhar. Então, acho que vamos começar, né? Já estão chegando aí, daqui a pouco começa. A minha irmã, a contadora. Ela não tinha nem Instagram, viu? Então, vamos lá. Gente, boa tarde. Estou muito feliz de vocês estarem aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o canal. E, assim, além disso, eu sou fãzérrima de vocês, né? Vocês não têm noção o quanto eu falo de vocês para o pessoal daqui, o quanto eu peço que eles se inspirem um pouquinho em vocês, na luta de vocês da visibilidade ao HTLV. E, assim, de antemão, agradecer vocês terem aceito o convite de participar desse momento. E, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Falassem da carreira de vocês um pouquinho, para o pessoal se familiarizar um pouquinho sobre vocês. Tati, quer continuar? Aqui não tem muita regras, não, viu? A gente é que faz. Bate-papo é Tá. A gente é de casa já, então tudo bem. Fica à vontade. Primeiro que eu quero agradecer você e dizer que você é uma inspiração pra gente, não o contrário, né? Porque a luta de vocês é o que move o nosso trabalho, né? A gente trabalha por vocês e pra vocês. Então, eu acho que a gente poder retribuir Aí, já um pouquinho. começou. Eu falei que eu vi suas perguntas, eu falei, a Jânia, daqui a pouco quem vai chorar sou eu aqui. Mas vocês, né, assim, eu vou falar um pouquinho da minha carreira para você, eu tenho certeza que é, assim, diferente, né? Enfim, eu sou biomédica de formação, eu fiz mestrado e doutorado em HTLV pela Universidade de São Paulo, sob supervisão do professor Jorge Casseb, e faço pós-doutorado lá também. Eu trabalho com um marcador genético de progressão para HAM-TSP. Como que eu parei no HTLV? Como eu fui me interessar e estudar, né? E em 2010, o professor Jorge, ele me levou para o ambulatório, porque, assim, poucas pessoas realmente se interessam em estudar HTLV, e principalmente porque a gente desconhece, né? A gente não tem essa informação na graduação. Então, ele me levou para o ambulatório e ele falou assim, você vai começar a ajudar aqui, e depois a gente vai pensar no projeto de mestrado. E o primeiro dia que eu entrei lá e que eu vi, eu nunca tinha visto uma pessoa com HTLV, nem, né, convido. Doutor Galvão, viu? Olha só, estamos chiques hoje.
E aí, na hora, eu falei, não, isso é mais do que um trabalho, é uma missão de vida, né? Porque a gente poder contribuir um pouquinho com aquilo que a gente faz para melhorar a qualidade de vida do outro, eu acho que é uma coisa que a gente, como profissional, como ser humano, eu acho que a gente, se puder, tem que fazer, né? Então, eu abracei isso com unhas e dentes e levei para minha vida, assim. E eu posso dizer que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Aliás, eu sempre fui. E eu acho que a minha grande motivação e inspiração realmente são as pessoas que a gente pode ajudar e um pouquinho que a gente pode contribuir. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre dá para fazer tudo o que a gente gostaria, né? Mas eu acho que eu encontrei a Carol nesse meio tempo e aí eu acho que a gente pode dividir um pouco mais essa ansiedade, essas expectativas e hoje a gente está aqui com vocês. É realmente uma coisa muito gratificante saber que, de alguma forma, a gente conseguiu contribuir para a melhoria ou, sei lá, para alguma coisa por vocês. Então, isso é muito legal. Eu acho que a minha história é bem parecida com a da Tati, né? Eu acho que por isso que a gente se dá bem, né? Vamos dizer assim. Eu sou veterinária de formação, né? Ninguém acredita quando eu falo, mas eu sou veterinária. E eu sempre fui muito interessada pelos vírus, né? Porque eu acho que eles são fascinantes. E aí, quando eu fui fazer meu doutorado, eu encontrei a doutora Márcia, que foi minha orientadora, que trabalha com HTLV, né? E aí ela falou, olha, eu tenho uma vaga para você, mas o projeto é com HTLV. E aí, assim como a Tati, eu fui também para o ambulatório, né? E aí, o primeiro contato que eu tive também com os pacientes, uma paciente falou uma coisa que me marcou muito e ela se abriu, começou a conversar comigo. E aí eu acho que isso que me motivou mesmo a continuar, né? E assim como a Tati falou, né? A gente tomou isso como... Não é só um trabalho, né? A gente fica, né? Aqui já está de noite, mas a gente não tem hora, né? A gente vai fazendo porque a gente faz porque a gente gosta, né? E eu acho que é o que a Tati falou mesmo, né? O objetivo é ajudar, né? Então, se a gente pode ajudar um pouco, já é muito pra gente. Isso motiva a gente continuar trabalhando e espero que a gente possa contribuir ainda muito aí para vocês, né? Eu fico assistindo, assim, algumas reuniões, né? Não vou falar nada, não é spoiler nem nada. E, assim, quando eu vejo o Tati lá, tipo assim, defendendo a gente, eu digo, Vixe Maria, parece até a Vigiane lá defendendo, mas assim, ela se coloca no lugar, ela tem uma empatia muito grande, isso é formidável nas reuniões, Tati, né? Tem hora que eu quero falar alguma outra coisa, mas eu digo, olha, não, Tati já tá ali, né? E ela vai defender a gente. Eu sou a revoltada, né? Essa parte a gente esconde, tá bom? Mas isso é bom. Eu acho que precisava desse, né? Chega um momento que a gente precisa unir forças, né? Pegar a veterinária, a biomédica, a revoltada, a Digiane louca, porque a Digiane é surtada, né? Tem hora que eu faço 1000 coisas. Então, assim, eu tava numa vidinha totalmente, assim, tranquila, né? Eu não tinha muita informação do que era realmente viver com HTLV. E aí, assim, eu começo a viver com HTLV e essa, né, essa virada da página foi algo, assim, espetacular, né? Por positivo e também por negativo. Por positivo, assim, que de uma hora para outra eu comecei a perceber que existem pessoas né, que a gente pode fazer coisas, mudar a vida de pessoas com isso aqui, né? Com algo tão simples. Então, assim, não é por nada que a Digiane tem HTLV, né? Essa missão não veio só para vocês, né? A Digiane está aqui, também está nessa missão. E, assim, às vezes eu fico, ai, meu Deus, será que eu dou conta de tudo isso? E aí a gente vai fazendo o que é possível, né? Eu estou nessa vibe agora, estou mais no equilíbrio, porque, assim, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa, e não dá conta. Então, hoje a gente faz o que é possível dentro desse momento que a gente pode fazer, né? Isso, e a gente tem feito muita coisa, né? Quando eu vejo as entrevistas, né, o canal de vocês lá, todo dia uma informação nova, a menina que ajuda vocês, eu digo, meu Deus do céu, tá? É o sonho, né? É o que a gente pensa que deveria ter mais, né, de outras instâncias do governo, e a gente está fazendo, né? Ah, o governo podia fazer mais? Podia,
mas vamos começar a fazer nossa parte, até que eles observem isso e comecem a fazer. Não dá para ficar mais esperando, né? Não dá para a gente ficar aguardando A ou B, se responsabilizar. Eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, né? Tipo assim, o que dá para fazer hoje? Com quem que a gente pode contar? E é isso que a gente pode fazer. É o que o doutor Galvão vem fazendo há vários e vários anos lá no Centro de HTLV. O que é possível fazer, ele está fazendo, né? É verdade. Se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai caminhar muito mais. E a gente vê também que vários canais de informação estão surgindo cada dia mais. A gente fica super feliz de ver, às vezes eles marcam a gente que bom, mais um apareceu. Então, eu acho que isso é ampliar mesmo, né? Cada um fazendo sua parte. Então, achei muito bacana isso. É estimulante, né, Carol? É muito gratificante pra gente também, né? Porque eu acho que essa era a ideia, né? A ideia, eu lembro, uma coisa que me impacta ainda quando vocês falam, né? Eu sou invisível. Eu acho isso muito forte. Para mim, isso é muito forte, porque vocês são visíveis para mim desde aquele momento que eu pisei ali. Então, vocês se tornaram pessoas muito, né, visíveis pra gente. Assim como pra Carol. Então, eu acho que, partindo disso que a gente pensou, bom, como a gente pode expor isso, né? E por que não usar esse momento para expor? Então, acho que foi mais ou menos assim. Eu acho, uma outra coisa que eu gosto muito é que vocês simplificam, né, os estudos, né? Vocês, são muitos estudos, um monte de palavras assim, e não tem nada a ver com o nosso cotidiano. E vocês trazem isso com a simplicidade, com algo que tem que trazer para o nosso dia a dia. E é isso que as pessoas, eu digo o público geral, que é a maioria das pessoas com HTLV, é isso que a gente precisa. A gente precisa estar falando com as pessoas com palavras mais simples, mais... HTSP e mielopatia e não sei o que. Vamos simplificar as coisas, né? Para ficar mais entendível, assim, para as outras pessoas. Eu acho que quanto mais simples a gente fala, eu acho que mais pessoas a gente consegue tocar, consegue informar, consegue levar conhecimento. E assim, eu quero começar perguntando a vocês, né? Eu acho que vamos começar do zero, porque tem gente aqui que também não... Estão falando aí do visual, Carol, no visual. 2021, segundo semestre. Aí eu fui no Brasil, cortei meu cabelo, falei que é para ninguém me reconhecer quando eu voltasse do trabalho, entendeu? Aí falou assim, quer trabalhar com Covid? Eu falei, não, essa menina não trabalha com Covid, não, só tá Ótimo. Então, vamos falar um pouquinho para o pessoal o que é HTLV para vocês. Vamos tentar simplificar um pouquinho isso. O que é que vocês acham hoje? Assim, com palavras fáceis, eu acho que seria essa a intenção da gente, né? Falar de HTLV, mas falar para um público totalmente diferente, né? Que vocês estão acostumadas a falar. Hoje a gente vai falar de HTLV para pessoas normais, pessoas de público geral, vamos falar assim. Eu costumo dizer, né, que o HTLV é um vírus que vai infectar um paciente, né, uma pessoa, e algumas pessoas elas vão manifestar uma doença que está associada a esse vírus, e que pode ser diferentes doenças, né? E outras podem passar a vida inteira sem ter sintomas da infecção. E essa pessoa infectada, ela vai continuar com o vírus a vida inteira, né? E isso é importante, ela ter esse entendimento e como esse vírus ele é transmitido de uma pessoa para outra, para que a gente possa evitar a transmissão do HTLV, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o conhecimento, ele vem do entendimento do portador, né? Do que pode acontecer com ele, como é feito o diagnóstico. Então, tem muitas questões importantes, mas eu acho que uma das principais pensando que hoje a gente ainda não tem, infelizmente, um tratamento que pode curar a infecção, um ponto importante é a gente prevenir novas infecções, né? A transmissão do vírus. Então, acho que esse é um ponto também que a gente gosta bastante de falar, porque é um ponto ainda muito importante hoje em dia. E eu acho que... Fala, minha tia, o seu otimismo, né? Eu gosto muito de usar ainda não existe, né? Nos estudos, assim, não existe tratamento, mas assim,
quando a gente coloca o ainda não existe, você acaba, né, você coloca para o outro um pouco mais de esperança, de otimismo. Então, eu uso muito isso. Ainda não existe, mas está chegando, viu? Vai chegar. Vamos continuar trabalhando, todo mundo, né? E aí, importante. Vou complementar só o que a Carol falou. Eu não sei se vocês todos aqui acompanham o nosso canal. Então, nas últimas semanas, pensando nisso, Jane, que você está falando, eu acho que a maior dificuldade, talvez, que um portador tem é de entender como que ele foi infectado, aonde que o vírus se aloja, por que não existe tratamento, né? Então, a gente fez uma série de posts, depois vocês podem olhar lá, explicando passo a passo como que o vírus entra dentro da célula, aonde que a gente vai encontrar o vírus dentro da célula. Porque apesar, né, vamos abrir um parênteses bem grande aqui, apesar dele ser primo, próximo do HIV, ele é completamente diferente. Então, a infecção dele é muito diferente do HIV. Então, no caso do HIV, o vírus fica solto lá no sangue. Você consegue achar ele solto lá no sangue. O HTLV não. Ele vive dentro do núcleo da célula, lá dentro mesmo. Então, o núcleo da célula é onde tem nosso DNA, é onde está escrita a nossa história. E aí, eu até usei esse exemplo, né? O HTLV, ele consegue mudar a sua história. Então, ele vai lá e ele reescreve uma história nova. Por isso que não existe um remédio. Porque, infelizmente, a gente não tem um remédio que consegue entrar lá dentro e apagar aquela partezinha pequenininha dentro de... Imagina que é um livro gigante, e aí você tem que apagar um parágrafo daquele livro e você não sabe onde está aquele parágrafo. Então, não existe nenhum remédio que consiga fazer isso até o momento. Mas já existem, só para deixar aqui uma coisa, como a Carol disse ainda, porque já existe uma tecnologia super moderna, que ganhou um prêmio Nobel, que a gente também colocou lá já isso, que consegue editar isso dentro do DNA, mas isso é feito ainda em células no laboratório. Então, eu acredito que num futuro, talvez não muito distante, a gente vai ser possível remédios que consigam entrar lá dentro e reescrever a história, editar, tirar ou colocar coisas novas. E isso não vai ser importante só para o HTLV, mas também para outras doenças que mudam o DNA da gente. Por exemplo, câncer, por exemplo, crianças que têm deficiência congênita, né? Enfim. Tem outras coisas que pode ser aplicado. Então, a pesquisa também é isso. Então, a gente faz nessa... Eu participo eu não tenho tempo, mas eu participo do Comitê de Ética do UPS, né, do hospital daqui de Salvador. E, assim, eu aprendo muito lá, né, porque as pessoas que estão lá, eles trazem os projetos e eles têm que me explicar para poder dar alguma opinião daquilo ali. Então, assim, quando a gente participa de comitê de ética, de pesquisa, a gente abre mais o leque, né? E a gente começa a perceber mais qual a importância da pesquisa, não só para a gente, que vai estar participando, mas para o futuro, né? Para quem vai ser beneficiado futuramente. E isso eu tenho que deixar claro aqui, porque algumas pessoas elas têm um pouquinho de resistência, né? De participar de pesquisa, que não sei o quê, que não é cobaia, e são vários motivos, né? Mas, assim, para a gente ter um futuro, uma qualidade melhor, ou até mesmo para as próximas gerações terem um pouquinho de qualidade de vida, a gente precisa participar dessas pesquisas, porque só através delas que a gente vai poder tanto trazer investimento para quem vive com HTLV, quanto para as pessoas que vão chegar. Então, isso é muito importante deixar aqui bem claro, que sempre que tiver alguma pesquisa, que você vinha a ser selecionado, participe, contribua, porque assim, você vai estar ajudando não só você, mas as futuras gerações que vêm aí com HTLV. É verdade, eu acho que isso que a Diane falou é importante, porque tudo é informação, né? Então, acho que a pessoa tem que se informar. A pessoa tem alguma dúvida em relação à pesquisa, procura, conversa com o pesquisador. E, às vezes, é o que a Diane falou, né? A pesquisa, principalmente quando ela é mais da área básica, que vai estudar esses mecanismos que acontecem dentro da célula, às vezes, a gente imediatamente, a gente não consegue visualizar muito bem qual é o benefício que isso pode trazer, né? E essas pesquisas, elas são importantes porque elas vão explicar e vão abrir novas possibilidades de tratamento novo, de entender melhor como é que desenvolve doença, para identificar, de repente, um marcador que vai fazer um diagnóstico mais cedo. Então, acho que
toda pesquisa ela é importante, mas o paciente ele precisa se sentir seguro para participar dessa pesquisa. Se ele tem dúvida, tem que perguntar, né? E aí o pesquisador vai ajudar a tirar a dúvida. Olha, agora entrou um amigo meu. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, né? Todo mundo sabe que eu tenho 12 anos. Mas eu conheço ele, a gente já tem quase 20 anos que se conhece. Então, é assim, eu sou uma pessoa totalmente privilegiada quanto a essa questão do HTLV, porque assim, muitos falam que os amigos se afastaram, família, né, deixaram de mão, olha ele aí dando risada. Mas eu é pelo contrário, né, meus amigos, eles continuam vindo à minha casa, continuam vindo tomar sopa aqui com minha mãe, continuam me ajudando, eu coloco eles na roda, eu digo, olha, vou fazer aniversário, pede fralda para a associação. Vamos fazer qualquer coisa, fala de HTLV. Eu acho que a informação é o que leva, né? Eu acho que é o que abre porta, é o que a gente pode colaborar e a gente consegue. Tem horas que eu chego aqui e eu digo, eu tô morta, cansada. Morta. Aí chega alguém, Djane, estou precisando falar disso aqui, estamos pensando numa outra possibilidade, vamos fazer um evento assim, vamos ajudar a associação, e a pessoa não tem nada a ver com a HTLV. E aí acabou o cansaço, acabou a tristeza, acabou... Então, assim, é coisa de Deus mesmo, né? Motiva. E por que é importante falar de HTLV, né? Até em festinha de cachorro, que até disso a gente está indo agora. Tá certo. Quer falar? Então, vou falar depois você completa isso. Eu acho que é importante porque é uma doença que está circulando no nosso meio, primeiro. Não adianta a gente fechar os olhos, né? E fingir que isso não acontece. Acontece sim. Eu acho que é importante, por exemplo, o que você acabou de falar, também para tirar esse mito e desmistificar esse estigma que as pessoas criam em torno de uma pessoa que é portadora de HTLV ou de qualquer outra doença infecciosa. Eu acho que isso é importante. Por isso que é importante que as pessoas conheçam o vírus, conheçam do que se trata, e que elas consigam dar um tratamento decente, digno àquelas pessoas que são portadores do vírus. E, ao mesmo tempo, é importante que saiba para que se tenha mais investimento em pesquisas, para que a gente descubra algumas coisas novas de prognóstico, de cura, de várias perguntas que a gente ainda tem. Então, se a gente não falar, isso nunca vai acontecer. Então, por isso que é importante a gente falar e falar muito de HTLV. Eu acho que tem que aumentar a visibilidade mesmo, que a visibilidade, eu acho que quando ela aumenta, quando a gente fala mais de HTLV, eu acho que cria até mais união entre os portadores, entre os pesquisadores, né? A gente vê que as pessoas, eu não estou sozinha, né? Tem outra pessoa que tem HTLV, ou eu não estou sozinha, tem outra pessoa que está interessada no mesmo tema que eu estou interessada para fazer uma pesquisa. Então, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente cria esse movimento, né? E aí ele vai multiplicando. E eu acho que é importante a gente fazer também, a gente saber que tem o momento que a gente está num momento científico, que é um momento que a gente vai usar um vocabulário que pode ser mais difícil, que as pessoas que não estão acostumadas, né, daquele contexto vão entender, ou vai escrever um artigo científico, mas essa informação que está no artigo científico, que geralmente vai ser em inglês, ela tem que chegar até aquelas pessoas que vão ser as beneficiadas e que são as mais interessadas por aquele tema. E que são as pessoas que precisam dizer o que elas precisam, né? Não é a gente vai determinar o que o portador precisa. Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? Ver a necessidade de um, e essa conversa depende da gente falar sobre o tema, discutir, estar aberto à discussão, né? Eu acho que isso é importante. Eu gosto muito dessa parte aí, de conversar com as pessoas que vivem, porque, assim, isso é rotina, né? As pessoas vão para as consultas e chegam com um monte de receita, um monte de exame, e, assim, é para fazer o quê? Não sabe, eu tenho que parar. Tem gente, na pandemia, aqui tem um local que chama Tubarão. Da minha casa para esse local, tem que pegar 2 transportes, ainda tem que pegar um metrô, então assim, é muito longe. E as pessoas, essa senhora, ela recebeu, né, as receitas, recebeu tudo, e ela não consegue entender. Aí ela vem de lá para cá, 2 bengalas, ônibus, metrô,
para eu poder parar com ela, explicar tudo direitinho. Então, assim, os médicos precisam também, né, nessa parte, mas as pessoas que vivem também com HTLV também precisam perguntar, precisam falar, né? Ah, não estou entendendo, o senhor está falando, mas me explique novamente, bota aqui de como é que eu tenho, que horas é que eu tenho que tomar o remédio. Isso é hiper importante, né? Outro dia eu recebi um outro paciente que ele que cuidava, o marido idoso que cuidava da esposa idosa, e ele precisava colocar uma medicação na vagina da esposa. E aí, para a Digeane, com 30 e poucos anos, explicar para um senhor de idade, 70, como é que ele fazia aquilo, gente, no início eu fiquei meio sem, mas depois eu digo, não, eu tenho que perder isso, porque senão ele não vai conseguir fazer, né, fazer a medicação. E assim, a gente precisa, né, tanto de um lado, dos médicos e pesquisadores têm que ajudar nesse sentido, quanto as pessoas que vivem também têm que abrir a boca, têm que perguntar, têm que falar. Não dá para, depois a Diane vai adivinhar o que o médico falou. Eu digo, o médico falou o quê? Verdade. Aí tem que marcar outra consulta, tem que mandar uma outra pessoa aí de junto para saber o que foi que aconteceu, né? E assim, teve dificuldade de criar o canal? Teve algum impedimento? Eu acho que a principal dificuldade que eu vejo, né, foi a falta de tempo, né? Porque a gente começou o canal foi no meio da pandemia e o trabalho estava bem puxado. E acho que a falta de experiência, pelo menos por mim, né? Que eu não sou nada de redes sociais. Então, a gente não sabia nada. Você vê que hoje, né, a gente estava sempre adiando antes. A gente não sabe entrar nessa live, não, Adiane? Então, assim, acho que foi essa falta de conhecimento de redes sociais, né? A gente tinha que ser mais blogueira, né, Tati? É que a gente não era, né? E assim, eu acho que também tem uma coisa, né, que é importante falar. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e eu fiquei cara de pau agora, assim. Pra mim tá sendo um desafio ótimo. Eu nunca me expus assim tanto, então pra mim foi um desafio enorme. E eu acho que a gente supera cada dia, assim, né? Então eu acho que foi muito legal. Acho que talvez a falta de tempo também hoje, vocês podem ver que a gente diminuiu muito o número de lives que a gente faz, porque a gente está envolvido em milhares de trabalhos ao mesmo tempo, a gente não consegue, não porque a gente não gostaria, mas infelizmente nosso tempo é complicado. E aí eu acho que a vergonha, assim, eu não imagino nada blogueira, como diz a Carol, nada de nada. E a gente foi aprendendo aqui, né? Tá sendo um aprendizado ainda. E vocês querem, então, né, a gente ficar com vergonha. Youtubers, olha só. Daqui uns dias eu tô fazendo propaganda, já falei que eu tô aceitando patrocínio, aí eu posso fazer propaganda, enfim. Aí, ó. De brincadeira. Isso foi muito bom de vocês falarem, sabe por quê? Porque a gente aqui, né, também não tinha isso não, viu? Nada desses aplicativos novos, agora que a gente está precisando de teleatendimento, e esse teleatendimento ele veio para ficar. Então, a gente que é da diretoria da associação, a gente teve muita dificuldade, vocês não têm noção, né, da gente entrar nesse negócio de rede social, né? Isso para a gente, Francisco mesmo, Francisco, Nivânia, Noélia, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para parar que a pandemia chegou, né? A gente não pode se encontrar, mas a gente tem a rede social, e aí a gente aprendeu junto, né? Mas sabe, assim, eu acho que isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, que antes a gente jamais pensou, isso já existia, mas a gente não pensou em fazer isso, em usar esse meio, né, para divulgar. E eu acho que foi uma oportunidade incrível que fez com que o HTLV tivesse visibilidade. Porque eu acredito que o HTLV começou a ter visibilidade a partir do momento que a gente começou, a gente começou a fazer esse trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa bacana, foi uma coisa positiva. Com certeza. Essa foi um dos ganhos da pandemia, né? A gente está envolvida com redes sociais e, assim, vão aparecendo pessoas do mundo todo, viu?
Aparecem mensagens aqui em japonês, eu digo, ai meu Deus do céu, e agora para traduzir isso? O povo da Argentina mandando mensagem, eu digo, Jesus do céu, e agora? Mas assim, é bom que isso também ajuda, né, a gente também a se capacitar. Eu acho que a vida não para, né? A cada momento a gente tem que estar aberto. A Gata LV, ele fez isso comigo, né? Tem que estar aberto, disposto a tudo. Porque você precisa estar reaprendendo a todo momento, né? A refazer as coisas, né? Ou a aprender coisas novas. E isso, né? Eu acho que, independente do HTLV, ninguém vai tirar isso de mim, né? De eu ficar reaprendendo coisas, e a hora que Chico faz assim, meu Deus, essa Diane não para. Mas se eu parar, eu enlouqueço. A Diane, tô lendo um comentário aqui. Alguém tinha que ter essa ideia maravilhosa no Rio de Janeiro. Carol é do Rio de Janeiro. A Carol é do Rio de Janeiro. Aí! O Rio de Janeiro está muito bem representado. Aí, tá vendo? As pessoas também perguntam, tem outra associação, essa semana veio uma de Feira de Santana, daqui ao interior daqui, em outros estados, né? Eu até queria, né, fazer mais associações, mas isso também depende da gente, pessoas que vivem com HTLV, né? Isso nós que vivemos, nós, sociedade civil, pessoas que vivem com HTLV, a gente precisa também sair um pouquinho, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu não vou dizer para vocês que é fácil viver com HTLV. Mas se a gente quer a mudança, a gente tem que ir em busca. Não dá para esperar essa mudança vir de cima para baixo, de baixo para... Não, se a gente quer a mudança, a gente tem que ir atrás. A Diane tem um exemplo que eu acho que a gente pode tomar como uma força muito grande da sociedade civil, que é em relação ao primo mesmo, vamos falar do HIV agora, porque a sociedade civil tem um papel importantíssimo nas políticas. Teve na década de 80 e tem até hoje do HIV. Ou seja, a união, nesse caso, fez realmente a força e a diferença. Então, isso falta, isso é uma coisa assim que eu vou deixar como missão, né? E que a gente... não adianta só os pesquisadores se mobilizarem ou só os gestores públicos se mobilizarem. Se as pessoas que vivem com HTLV não se mobilizarem e não mostrarem o que elas precisam. Porque uma coisa sou eu, a Carol, a nossa visão, e nunca a gente vai ter a real noção do que é, né? Então, você me fala o que você precisa e a gente vai lutar juntos por aquilo que você precisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente... É uma missão também do nosso canal, mostrar que a gente não tá aqui para brigar com ninguém, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se unir, a gente tem visto agora que isso está dando frutos, né? A gente pode dizer isso. Então, a nossa união é o que está levando as coisas assim à frente. E eu acho que também é importante a gente pensar que não precisa ser nada assim excepcional, maravilhoso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo fazer nada, mas não vai fazer diferença. Mas se cada um fizer um pouco, e hoje em dia ainda com as redes sociais, né, com a internet, aquele pouquinho, ele se multiplica, e aí junto, um pouquinho de cada um faz muita diferença. Então acho que também não precisa pensar, eu tenho que começar uma associação de portadores. Não, comece fazendo sua parte, porque a associação, ela vai ser a consequência daquele esforço continuado, que vai juntar mais gente. Acho que, assim, se cada um fizer um pouco, já tá bom demais, né? Que isso vai crescer, tenho certeza que vai ser sucesso, né? Perfeito. A gente aqui começou assim, né? Éramos 10 pessoas, né? Eu digo já na segunda fase da associação, porque Dona Dalva está aí assistindo, ela foi a primeira presidente, e aí esse primeiro grupo, eles tentaram criar um estatuto, avançaram, mas assim, chegou uma hora que realmente é desgastante, né? E aí a gente precisa passar a bola para outra pessoa. É o que a gente vem tentando equilibrar aqui com o Francisco, comigo e o restante do pessoal. Mas assim, a associação ela só existe porque a gente existe, né? Hoje a gente está sem sede, sem espaço para montar a associação, mas a associação ela está muito mais viva do que antes, porque a gente está vivo, a gente está fazendo, a gente se reúne, a gente se liga, se encontra. O que é que a gente vai fazer para setembro? Eu digo, meu Deus, vocês vão fazer o que para setembro? A gente não vai para a rua, mas a gente vai ficar fazendo várias atividades aqui nas redes sociais.
né? E assim, tem que fazer? Tem que fazer. Se a gente quer mudança, as coisas só vão acontecer se a gente brigar. A gente teve, eu e Francisco, acho que Graça estava no dia, né? Logo lá, tem uns 4, 5 anos que a gente teve a reunião com o pessoal aqui. E assim, a coordenação, ela não fazia nada de HTLV porque não tinha ninguém para cobrar. Você acredita nisso? Eles sabiam que era HTLV, quais as consequências e tudo, mas eles não faziam. Não tinha nenhum informativo sequer de HTLV. E aí, né, a gente marcou uma reunião, vocês existem? Eu digo, a gente existe, a gente vai ficar todo dia aqui cobrando. Eu acho que as coitadinhas não aguentam nem ver minha cara, porque todo dia eu mando mensagem, todo dia eu falo, todo dia eu pergunto. Mas assim, isso é muito... E assim, a gente não... Eu acho que é o diferencial da gente, que é o diálogo, né? Eu, Francisco, Nivânia, a gente não vai lá para brigar, né? Se eles fazem um informativo no ano, já é muito para a gente, porque a gente não tinha nada, né? Teve um ano que eles plotaram um monte de carros da prefeitura. E aí, todo lugar que a gente passava um carro da prefeitura. Você sabe o que é HTLV? Menino, isso foi... E todo mundo tirava foto e dizia, olha para isso, olha para isso. Então, assim, é uma ação que vai repercutindo. E aí a gente só consegue crescer se a gente se unir. Então, assim, se cada um faz um pouquinho aí no seu estado, na sua cidade, a gente com certeza vai ter, né, pessoas vivendo melhor. É verdade. Tem hora que dá um eco aqui nos meus ouvidos, acho que eu estou com algum problema. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é bem difícil, viu? O que vocês fariam se tivesse um familiar com HTLV? Eita, bom, eu acho que primeiro, eu acho que eu falaria para ele, né, é importante ele saber que ele não está sozinho, né, então dar o suporte, né, eu acho que esse é o principal papel da família, né, no momento que tem esse diagnóstico, é ter esse suporte, né, saber que essa pessoa, ela continua amada do mesmo jeito, né, dar realmente, saber que está ali para ajudar no que for preciso, né, e esclarecer, né, a gente tendo conhecimento do HTLV, acho que seria mesmo esclarecer, quais são os sintomas que essa pessoa pode ter, a importância de fazer o acompanhamento médico regular, como pode ser transmitido o HTLV. Acho que esses são os principais pontos. E, dependendo da minha relação com essa pessoa, eu também pensaria em fazer o teste em mim mesmo, né? Porque a gente sabe que é comum a infecção do HTLV entre familiares. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Mas, principalmente, é você fazer aquela pessoa entender que ela continua a mesma pessoa e dar o suporte que ela precisa nesse momento, principalmente no diagnóstico, que eu imagino seja um momento, né, difícil, né, de você ter essa informação. E eu só acrescentaria isso, dizer para ela que ela não precisa se esconder da sociedade, nem ter vergonha por ela ser portadora de uma doença infecciosa, né? E procurar os portadores também, né? Acho que é importante conversar com outras pessoas que passam pela mesma situação que ela, ou semelhante, né? Que passaram pelo mesmo momento do diagnóstico. Então, acho que é muito difícil uma pessoa que não vivenciou uma situação semelhante ter a noção de que significa isso para ela. Eu sei que cada um vai receber de uma forma, né? Depende da característica da pessoa, das vivências que aquela pessoa passou, mas acho que é importante também ela procurar outros portadores através da associação que podem conversar com ela e ter um entendimento melhor da situação que ela está vivendo. Acho que é muito importante isso, né? Ter essas associações para isso também. Você falou duas coisas bacanas, Carol. Uma que é a parte do tratamento, né? Ultimamente, eu tenho visto que tem voltado pessoas, né? As pessoas abandonam o acompanhamento, né? E não por conta da pandemia, viu? Porque quando a gente vê que a pessoa tem 4, 5 anos que não vai no atendimento, a gente aí percebe que não, a pandemia só agravou isso. E, assim, a gente precisa, né? Eu preciso deixar claro aqui, preciso dizer para vocês uma frase que eu e Francisco, a gente comunga disso. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Por quê? Por que eu digo isso? É uma frase difícil, pesada?
Mas, assim, se a gente não cuida hoje, né, dos problemas que aparentemente são pequenos, né, esses problemas, eles só vão crescer. Só tendem a piorar. Então, assim, pessoa que está com HTLV dentro de casa, que tem mais de 1 ano, 2 anos, 10 anos que não vai no acompanhamento, por favor, voltem, porque assim, a situação, quando elas chegam para cá, né, tá difícil arranjar atendimento? Tá, não vou dizer que é fácil, mas a gente arranja. Demora um pouquinho, mas a gente arranja. Então, assim, se vocês não se cuidarem, eu não posso, Tati não pode, Carol não pode fazer isso, né? A gente se une para melhorar a qualidade de vida de vocês, mas a gente não tem como pegar e ir lá na casa de cada um de vocês e pegar na mão e dizer, não, você vai para o médico. Isso depende de você. Então, acorda, gente, vamos viver da melhor forma possível, né? Não tem o ideal, mas tem o que é possível hoje, viu? E outra coisa agora, já que minha cabeça também não está muito boa, não. E outra coisa, Carol, que você falou, agora eu esqueci, deixa lá. Oi. Depois vem. Agora deixa lá. E é isso, né? O aprendizado. O que é que vocês levam de aprendizado, né? Nessa questão... Oi, Tati. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho, assim, que o aprendizado começou já no primeiro dia que a gente chega e se depara com uma situação dessa tão diferente da nossa realidade ali, e você se coloca naquela situação, né? E você fala, poxa, como eu posso ser um ser humano melhor para ajudar essas pessoas? Então, acho que a partir daí começa todo o aprendizado de vida. Eu falo que trabalhar com a HTLV é um aprendizado que eu vou levar para minha vida inteira, porque fez de mim um ser humano um tiquinho melhor. Que ainda a gente está sempre em evolução, sempre procurando, né? Eu acho que a gente está aqui para aprender com muito, sempre. A gente vai morrer aprendendo. Mas eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa. Depois que eu tive esse contato com vocês, tem pessoas muito especiais que assim, hoje eu já não faço mais ambulatório, eu tô longe, enfim, mas eu tenho um carinho imenso, eu sinto falta. E quando acontece, assim, da pessoa ficar doente ou acontecer qualquer coisa, a gente fica sabendo, é como se fosse uma pessoa da família. Então a gente aprende a gostar, a se apegar, assim, ter um amor mesmo pelas pessoas. A gente também tem a lição acadêmica, que a gente aprendeu tantas coisas, assim, né? Quantos contatos que a gente fez através disso, quantas amizades também. Por exemplo, a Carol é uma amiga que eu conheci, assim, pelo HTLV. Se não fosse a HTLV, eu não teria conhecido a Carol. Então, são tantas coisas boas. Eu acho que a palavra é empatia, né? Acho que é a empatia que a gente aprende, né? É se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso é para qualquer coisa, mas eu acho que quando você está numa situação onde você está convivendo com uma pessoa com HTLV, acho que isso aflora, né? Essa empatia é importante. Então, acho que é isso também. Concordo com a Tati. Eu lembrei agora o que era que eu ia falar, tá vendo? Tá vendo? As coisas vai e volta. Que é justamente isso. Vocês podem não viver com HTLV, mas vocês têm... É mais do que empatia, viu, gente? Vocês se colocam muito, muito mais até do que de certos familiares. E, assim, isso é muito bom para mim, para as pessoas que estão vivendo com HTLV, porque, assim, a gente sente que vocês querem fazer o máximo de vocês para ajudar a gente. Então, isso é um motivador... Você não tem noção. Então, Adriana, a gente não vive, mas a gente convive com a HTLV. Então, a gente convive muito. E assim, eu posso dizer que esse sentimento meu da Carol, talvez a gente esteja aqui representando um montão de gente. Porque eu posso dizer que todos aqueles pesquisadores que estão espalhados pelo país todo, que não são poucos, todos têm o mesmo sentimento que a gente. Então, quando o fato da gente fazer pesquisa e às vezes uma grande maioria das vezes convidar vocês a participar, é porque a gente está tentando, porque é o que a gente pode fazer, é o nosso trabalho, mas a gente pode ajudar vocês com o nosso trabalho. Só que a gente só pode ajudar vocês com a ajuda de vocês. Então, é assim, é uma troca e é uma convivência, não é só empatia, é essa coisa, é como se a gente fosse um de vocês, entendeu? Porque eu acho que é assim que todos que trabalham com HTLV compraram a causa, você pode ter certeza. É verdade. Eu acho que assim como é difícil, né, o portador se sente invisível, né?
o pesquisador também tem muita falta de incentivo, né? E aí eu falo que a pessoa que trabalha, que permanece trabalhando com HTLV, apesar de todas as dificuldades que eles vivem, é porque realmente se apaixonou pela causa e está fazendo aquilo ali por amor, né? Porque quem quer fama, quem quer qualquer coisa, dinheiro, não vai para HTLV. Definitivamente não. Então, acho que isso é o bacana. E eu posso... Desculpa, Carol, te cortei. Eu só posso citar uma pessoa, assim, que eu acho que é um grande exemplo pra gente, assim. São várias. Muitas pessoas que a gente admira, e muitas delas vocês já viram em lives com a gente, mas eu acho que a pessoa que primeiro levantou essa bandeira, e a gente nunca pode deixar de falar dele, é que é o professor Galvão. Então, ter ele lutando, assim, e você vê nos olhos dele, sabe? Aquela vontade de fazer qualquer coisa para ajudar. Então, eu acho que é o sentimento, ele expressa o sentimento de todos nós, assim. Eu acho que é um exemplo. Gratidão, doutor Galvão. Semana passada a gente começou algumas homenagens e o primeiro homenageado foi justamente o doutor Galvão. Merece, somos muito gratos. E assim, já partindo para o final, a conversa tá boa, tá vendo aí? Não. Meu presidente está aqui falando, mandando mensagem aqui, eu tenho que atender. Qual mensagem vocês deixam para as pessoas que vivem com HTLV? Já deixou um bocado de mensagem aí, viu? Nas entrelinhas, mas... Eu acho que a mensagem principal é que eles não são invisíveis, né? Vocês não são invisíveis e que precisa ter esperança, né? Então, acho que todo mundo tem que lutar junto, a gente tem que saber que tem muita gente trabalhando, né? Para tentar melhorar a qualidade de vida, para tentar achar novos medicamentos. A gente sabe que demora, a gente sabe que não é na rapidez que a gente quer, implementação de política pública. Então, todo mundo está lutando no mesmo ideal, né? E eu acho que a união é muito importante. Então, eu acho que é uma mensagem mesmo de esperança, né? Vamos ter fé e trabalhar para a gente conseguir atingir nosso objetivo. A doutora Maria Fernanda Graça escreveu aqui. Graça. E o papel do Dr. Galvão é muito importante na conquista do que aconteceu aí na Bahia, que realmente é um exemplo muito bacana. E a dela também, né? A gente não pode deixar de colocar ela aqui também como uma pessoa extremamente importante, né? Como eu disse, a gente nomeou né? Mas todos aqui são importantes. E tem uma perguntinha aqui, antes de responder. Boa tarde, gostaria de saber uma coisa. Tenho leucemia causada por HTLV. Se fizer TMO, o que muda? Eu acho que ela precisa conversar com o médico que está acompanhando ela, né? Porque o transplante, ele não vai ser indicado para todos os portadores. Então, precisa saber a indicação, se essa pessoa... O acompanhamento médico mesmo, né? Só que os pacientes que fazem o transplante, naqueles que são indicados, né? A ideia é você, vamos dizer de forma bem simples, né? Você retirar as células do sangue daquela pessoa e você repovoar com uma medula nova, células novas para produzir novas células do sangue sem a infecção pelo HTLV. Essa é a ideia, né? E aí você retiraria as células que estão com a neoplasia, mas não é indicado para todos os pacientes e só o médico dela vai poder saber qual é o melhor tratamento para ela, né? Tati, quer acrescentar? Não, é isso, e eu acho que só acrescentar assim, né, que a gente tá um pouco sumida das lives, mas eu posso já deixar aqui que dia 14 de outubro a gente vai ter uma live no canal, ela vai ser em inglês, e a gente vai ter duas pesquisadoras que só trabalham com tratamento de ATL, de leucemia e de linfoma, né, associado ao HTLV, e elas vão falar um pouquinho sobre o que acontece fora do país, né. E esse também eu acho que é um motivo de vocês se unirem para que existam tratamentos novos aqui dentro do país. Sim. Isso é uma mobilização que eu acho que vocês podem fazer, né, contatar Ministério Público, acionar ouvidoria, enfim. Eu acho que são coisas que vocês podem fazer para que se tenha protocolos assim melhores e mais eficazes, né, para isso. A pessoa que tem um vírus e é assintomática tem chances de cura? Então, foi aquilo que a gente explicou no começo da live, né?
E aí eu vou convidar você para ler lá os posts do canal que falam sobre como o HTLV entra dentro da célula. Ele entra dentro do seu DNA, ele reescreve a sua história e você não consegue apagar ele lá de dentro. Não existe uma coisa que vai lá e edite aquele texto. Então, por isso que o HTLV não tem cura, porque não existe nenhum remédio que consiga entrar dentro da célula e mudar essa escrita que a nossa célula tem. Por isso que não tem cura. Para o vírus, né? O que se trata, deixa claro que o que se trata são as doenças associadas. Então, a gente trata HANT-SP, a gente trata, que é a mielopatia, a gente trata a ATL ou dermatite, enfim, outras coisas assim. Convido o pessoal para o dia 10. Dia 10 a gente tem um evento. No dia, a gente está também sumida, né? Porque a gente está na organização de um evento que a gente espera que seja bem especial. A gente está fazendo com muito carinho, né? No dia 10 de novembro, que é celebrado o Dia Mundial do HTLV. E a gente está preparando um evento que está sendo organizado em colaboração com a OPAS, né, que é a Organização Mundial de Saúde para a região das Américas, e o objetivo é discutir as políticas públicas para HTLV. Então, a gente vai ter um momento que a gente vai ter a apresentação de políticas públicas de sucesso que a gente tem em diferentes partes do mundo. A gente vai ter um momento onde a gente vai discutir quais são as dificuldades para a gente implementar políticas de saúde pública, principalmente nas Américas, e a gente também vai ter a participação super especial da Diane, né, que aceitou o nosso convite e vai estar lá falando junto com outros portadores, né, justamente qual a percepção dos portadores da situação do HTLV no momento, o que a gente precisa caminhar mais depressa em relação às políticas públicas. Então, acho que vai ser um momento importante de troca, né, e para a gente também pressionar por mais políticas públicas, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho que vai ser um momento de bastante debate e a gente espera que todo mundo participe, né? Mande comentário e esteja lá com a gente no dia, aproveitando o evento, né? Esse evento vai ser em inglês, esse evento vai ser em inglês, mas vai ter tradução simultânea para português e espanhol. E em breve a gente vai disponibilizar o link para inscrição. E aí vocês podem se inscrever, e aí dentro da própria sala, no dia do evento, vai ter essa tradução, e aí você pode ouvir no idioma que você quiser, né? Então, acho que isso também é gratuito. É gratuito, 100% gratuito. E tem que deixar claro para as pessoas, porque às vezes chega algumas... E divulguem também, porque o seu evento é importante, como a gente está falando. Se a gente quer que vocês sejam visíveis, então nada melhor que vocês se tornarem visíveis. Então, vocês não tem que ficar com raiva. Eu tô vendo aqui, me sinto triste. Janine. Sim, a gente se sente triste, frustrado, com raiva, mas olha, você tem uma oportunidade única nas suas mãos, né? De mudar uma situação, de fazer com que pessoas reconheçam uma coisa que talvez nunca fosse ser reconhecida. Então, acho que por toda a situação difícil que a gente passa, a gente também tem que olhar o que eu posso fazer com isso, né? Então, a gente tem que ter uma motivação, usar isso como motivação. Igual a Diane é um exemplo aqui, olha, de motivação. Ela podia ter virado as costas, ficado lá chorando na casa dela e falando, não vai acontecer nada comigo. E ela foi lá e ela tá lutando por todos vocês. Então, eu acho que vocês também podem se unir a ela nessa luta e devem se unir e usar o exemplo dela como um exemplo assim, olha, eu posso fazer igual, eu posso fazer melhor às vezes, por que não? Eu acho que quando chegam mais pessoas querendo ajudar, diminui, né, a minha carga, que não é pouca. Então, assim, quanto mais pessoas têm para colaborar, participar, ajudar a fazer um vídeo, ajudar a fazer, pensar em ideias, porque tem horas que eu fico aqui, meu Deus, o que é que a gente vai fazer para divulgar o HTLV, né? A gente já fez tanta coisa, eu digo, não, mas vai ter que aparecer alguma coisa nova. E sempre aparece. Por quê? Porque aparecem outras pessoas, né? Com outras ideias, outros olhares, outras percepções. Então, assim, se a gente ficar com raiva e ficar, né, calado, isso não resolve. A gente precisa pegar essa raiva, transformar em amor, porque é o outro oposto, e fazer desse limão, né? Márcia fala muito disso, desse limão a limonada. Né? A gente só consegue alguma coisa, gente, se a gente estiver unido. Né? A Diane faz a parte dela, minha família tá todo mundo, cada um em um celular, viu que ela disse, eu quero todo mundo lá, um negócio de um celular, cada um vai assistir em um celular diferente, porque é assim que a gente consegue visibilizar, né? Se a gente faz um pouquinho, a Diane faz um pouquinho aqui,
Francisco, semana passada, ele tirou uma foto da irmã dele chegando do mercado com a blusa do HTLV, né? Então, assim, o que é isso? Né? Para algumas pessoas pode não ser nada, mas para a gente significa muito, né? Ela não só vestiu a camisa, não só está ajudando a visibilizar o HTLV, mas, assim, ela é uma parceira e tanta, né? Nas necessidades que Chico tem em casa. Então, se cada um fizer um pouquinho, né? A gente vai aquecer, a gente vai avançar. Então é isso, meninas. Eu agradeço muito a Paisói. Disse que eu não ia chorar, mas tá difícil. Agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E eu tenho certeza que nós vamos ter um futuro muito, muito, muito melhor, né? O HTLV está aí, ele está fazendo, né, descer algumas lágrimas, mas assim, por outro lado, a gente está se unindo muito mais. Tem muito mais pessoas unidas para fazer a diferença, né, na vida de outras pessoas. Agradeço de coração, a oportunidade de conhecer vocês, né? Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Bom, eu que agradeço, Diane. Eu acho que desejo a você muita força para você continuar na sua luta e que continue inspirando muita gente. E conta com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, a gente está aqui disponível para juntar força mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo Deus convite. abençoe. E eu espero vocês semana que vem no nosso canal, que vai ter uma live. A gente vai trazer a OPAS para falar um pouquinho das políticas na América. Então, acho que vai ser legal. Já vou deixar propaganda aqui. Obrigada, Dijane. Um beijo, viu? Beijo. Tchau. Tudo aí, ó, do nada.